Oi pessoal, tudo bem? Aproveitando esse momento aqui de meditação e de reflexão, eu vim trazer algumas perguntas para vocês. Na verdade, convidar vocês a contemplar as nossas memórias passadas, as nossas memórias presentes e refletir o que tudo isso tem a ver com o futuro, um possível futuro. Estamos em 2020, está acontecendo muita coisa. Infelizmente, canais que falam sobre espiritualidade, sobre expansão da consciência, se não for um canal muito grande que já não está gerando muito conteúdo, eu digo de propaganda para o YouTube está cortando esses canais, então assim, muita coisa que eu não vou falar. Vou falar no grupo do WhatsApp que eu estou reativando ele amanhã, então lá vai ter muita coisa que a gente não pode falar aqui na plataforma do YouTube, senão a gente perde o canal, mesmo que seja minúsculo, né? Mas ninguém quer perder. Então, já deixo o convite a vocês, vou deixar o link aqui embaixo para vocês participarem. Mas vamos falar. 2020. Quem, por exemplo, eu nasci em olha que idade a pessoa já tem. Eu nasci em 1979, vou fazer 41 anos. Será que naquele tempo, se alguém chegasse e falasse para minha mãe, ou para a mãe de vocês, ou para vocês, não sei, depende da idade, que com mais algumas décadas na frente, a gente ia estar com um aparelhozinho pequenininho, onde a gente ia colocar no bolso, e esse aparelho a gente ia tirar do bolso a hora que a gente quisesse, e a gente ia falar com pessoas lá da China, do Japão, em tempo real, por meio de uma câmera. O que as pessoas falariam, o que elas pensariam naquele momento? Nossa, que loucura, viajou na maionese. Tanta coisa, né, gente? A gente está acessando hoje. Nossa geração, deixa eu falar a partir do tempo que eu nasci para cá, vamos dizer 1980. Para cá, a gente já está acessando coisas inimagináveis para a gente há 2 décadas atrás, por exemplo. Então, muitas pessoas estão passando por um choque muito grande diante de muitas coisas que estão acontecendo agora, nesse 2020. Lembrando que muita coisa que eu quero falar, não posso falar aqui, eu vou falar lá no grupo, tá, gente? Nomes que eu tinha que colocar e eu não posso colocar, senão o YouTube... não sei se vocês perceberam, eu já estou com um problema no canal, meu canal já não está subindo o vídeo direito. Os likes entram, depois saem, o vídeo não roda, não entra visualização, mas tudo bem, porque eu não entrei aqui com intuito de ser uma youtuber, nada a ver comigo. Mas enfim. Então, gente, muitas coisas das quais estão acontecendo hoje, as pessoas estão renomeando, as pessoas estão trazendo, estão criando, né? Por exemplo, meditações, criando histórias, criando textos, para aliviar e para confortar as pessoas, que isso é muito bom, graças a Deus que tem pessoas que se dedicam a fazer esse papel na humanidade. Mas, e tudo isso acontece porque existem pessoas, a maioria das pessoas ainda na Terra, elas ainda não estão em condições de viver a realidade. E por elas não estarem em condição de viver a realidade, elas realmente precisam de um certo véu de Maia, de uma certa ilusão, para que a mente dela entenda. Porque a mente ainda não está aberta para processar a realidade. Isso não quer dizer que ninguém é melhor do que ninguém, simplesmente algumas pessoas não têm condições de entender ainda. Então está tudo bem. Por que eu trouxe o exemplo do celular, o exemplo da televisão, que antes era aquele caixote gigante em preto e branco, e hoje é uma televisão de LED, de última geração, que a gente fala aqui, ela responde ali, e vice-versa. A gente nem imaginava tudo isso, né? Então, gente, muita coisa que está para acontecer, coisas boas, que está para acontecer,
Se a gente chega e fala, a maioria das pessoas acham que a gente está doido, que a gente está doida, que a gente está viajando na maionese. E o meu Dharma é as poucas pessoas que eu consigo conversar, é tentar fazer com que aquelas pessoas, mesmo que elas não acreditem, mas deixar uma interrogação, uma sementinha nelas, para elas mesmas fazerem as pesquisas delas e entender assim, será que? Será que? Aí vocês se lembrem. Quando vocês disserem assim, será que? Vocês se lembrem do celular, se lembrem da televisão, se lembrem de coisas muito sutis que antes eram assim inimagináveis para a gente, mas que hoje é super acessível e super normal. Existem seres, dos quais eu vou conversar sobre eles um pouco, né, que também não posso abrir tanto, lá nos grupos, que eles ajudam aqui na Terra para que disponibilizemos, né, dessa tecnologia que a gente tem hoje. E essa tecnologia que a gente tem hoje, mesmo os hologramas e as coisas mais avançadas que a gente pode ver em filmes e tudo mais, para essa civilização é uma coisa completamente pré-histórica. E eles estão aqui acessando, querendo nos ajudar, mas a mente da gente foi condicionada a achar que tudo isso era mentira, que nada disso era real porque não é palpável, né? Mas a nossa fé também não é palpável. Quando a gente pensa em Deus, quando a gente pensa na espiritualidade, também não é palpável. A gente não consegue, por exemplo, vocês estão vendo aqui atrás uma imagem, né, supostamente, que a gente fala que é a Nossa Senhora de Fátima, um exemplo. É uma egrégora, é uma imagem que a gente cria, né, que a gente criou aqui na Terra, a gente criou, a gente nem sabe se ela realmente é essa imagem. Que eu acredito que não, eu acredito que ela seja um corpo de luz. Mas a gente precisa formar no nosso cérebro uma ideia do que seja. Então, assim, às vezes a gente não consegue, a mente da gente ainda não consegue imaginar, né, o que vem, ou aceitar o que algumas pessoas estão canalizando, estão sabendo. Então a gente prefere dizer que aquilo tudo é loucura, que aquilo não existe. E eu vou dar mais um exemplo a vocês. Gente, eu tô quase com o olho fechado, né? Desculpa, gente. Tá forte o sol lá fora. Prestem bem atenção. De um tempo para cá, começou toda essa onda da prosperidade. Por que a prosperidade? Para as pessoas vibrarem numa frequência do ter, do ser. Porque quando a gente tem as coisas, quando a gente consegue materializar as coisas, a gente consegue realizar sonhos. E tudo isso eleva a nossa frequência, a frequência da alegria, a frequência da ação. Então, tira a gente do desconforto do não ter. Porque o não ter em determinados aspectos da vida da gente gera depressão, gera inveja, gera tanto sentimento negativo. Então, por trás de toda essa onda da prosperidade, existe uma egrégora gigantesca da luz que trabalha para despertar as pessoas, para as pessoas entenderem que a prosperidade é um bem que todos têm direito. E as religiões, durante os séculos, né, os milênios, as religiões, elas praticamente a maioria delas, quiseram fazer com que nós entendêssemos que a pobreza era bonito. Nada contra a pobreza, tá, gente? Mas eu estou falando daquela pobreza de ser miserável, de não ter, de ai meu Deus, de sufocar. E isso também está ligado muito com a política, né? Que é aquela questão da manipulação. Só que vem um trabalho da luz verdadeira, né, de um tempo para cá, que vai fazendo as pessoas despertarem para isso, para o perdão, para o compartilhar, que a gente está entrando, isso aí já é um assunto para outro vídeo, a gente está entrando na era do compartilhar. Dinheiro, muitas coisas que a gente está vendo agora, daqui a um tempo não vai existir mais, não, tipo a moeda de troca, né, o papel, o dinheiro, não vai existir mais. Aí outras pessoas vão dizer assim, eita, tá louca, tudo bem. Gente, olha outro exemplo para vocês. Antigamente,
Ah, eu vou formar o meu filho médico. Ah, eu vou formar o meu filho advogado. Ah, minha filha é professora. Antigamente isso era um glamour. Isso era um status gigantesco na sociedade. Hoje em dia, a gente está vendo a criançada aí no YouTuber, sem ter nenhum segundo grau, ficando milionário, com vídeos que eles criam no YouTube. A gente está vendo muitas pessoas que mal sabem falar, ganhando milhares de dinheiro. A gente está vendo pessoas que nunca fizeram uma faculdade, dando um show de conhecimento, que é diferente, né? De sabedoria e de conhecimento, que é diferente só de um cursinho lá que a gente faz na faculdade. Então, gente, todo aquele glamour está caindo, está se desmistificando. Era muito ego, era muita pose. Para quê? Por exemplo, um pequeno exemplo. Eu sou formada em Direito. Ser formada em Direito não me dá uma amplitude para a vida. Me dá conhecimentos limitados, porque eu não sou nenhuma expert, dentro do direito e não na vida. Se eu fosse formada como professora, me daria condições de entender sobre, um exemplo, sobre geografia. Eu sou professora disso, então disso eu posso falar, mas não para a vida. E antigamente as pessoas que tinham um diploma universitário, elas se sentiam superiores às outras pessoas que não tinham. E hoje em dia acabou isso, gente. Não existe mais isso. Hoje isso acabou, isso é ilusão. Se ainda tem gente pensando assim, meu Deus, sai dessa caixinha, sai dessa ilusão. A gente está caminhando, vocês vejam, existem médicos, né? Porque antigamente os médicos, existe uma hierarquia dentro dos hospitais, para quem não sabe, tá? Quem falou isso para mim foi uma pessoa que trabalha nos hospitais, que tem um cargo muito elevado, tem alguns até doutorados fora do Brasil, que existe uma hierarquia, que o neurologista é tido como Deus e o cardiologista Jesus Cristo, quer dizer que eles é quem salvam as vidas, né? E pasmem, mas eu vou dizer a vocês, a gente está andando para os próximos dias, não é dias, tá, gente? É uma forma de falar. Esses médicos que eu sei que eles são muitos, a maioria, né? São profissionais muito bem qualificados, estudaram muito, dedicaram a vida inteira à medicina, mas se eles não tiverem um conhecimento da espiritualidade, se eles não alinharem esse conhecimento, a espiritualidade e a física quântica, acabou para eles, não vai ter mais. Um exemplo excelente disso, que eu acho que é o segundo, né? Hoje é o segundo, que eu acho que o mais famoso hoje é o Dayan Siebra, né? Mas é o Laí Ribeiro, gente, o Laí Ribeiro, meu Deus, o homem, além de ser um expert na medicina alopática, ele tem conhecimento sobre espiritualidade, sobre física quântica e sobre os nossos irmãos estelares. Ele também é adepto de muitos conhecimentos. Então, assim, quando aquele homem abre a boca para falar, prestem atenção. Eu já vi depoimentos dele, eu já vi palestras dele diante de muitos médicos e, assim, foi um show. Então, assim, por trás daquela história lá do Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Gente, tanto modismo voltado para a espiritualidade, voltado para o despertar da consciência, na verdade, por trás de toda essa história que teve aí, né, que tá tendo ainda, que tá tendo o final, que eu não vou falar o nome aqui também, né, que todo mundo precisou ficar em casa por isso. Por trás de tudo isso, existe tanta coisa linda acontecendo na espiritualidade. E muitas pessoas vão dizer assim, começou a loucura dela, começou a falar essas doideiras. Os espiritualistas, antigamente, quando começavam a falar muitas coisas, eram tidos como loucos. E foi baseado na espiritualidade que surgiu tanta coisa que está surgindo hoje. Tantas profissões que surgiram hoje, tantas pessoas que estão trabalhando com astrologia, numerologia, tarô e tantas coisas. E as pessoas céticas antigamente estão buscando elas para ter respostas para o que a ciência não consegue a resposta. Então é assim, a gente acreditando ou não é tipo Deus, né? Tem Deus, existem pessoas que não acreditam em Deus, aí elas falam assim,
algumas falam até assim, eu não acredito em Deus, graças a Deus. Então, assim, a mente delas não processam, né? Mas dentro da alma delas, elas sabem que existe um Deus. Então, mas a gente não vê, porque Ele é o todo. Ele é o todo. Mas a gente sabe que Ele existe, porque tudo no universo é energia. Até a própria ciência já entende sobre a reencarnação, sobre a espiritualidade, sobre as leis do universo, sobre os vários sóis, várias galáxias, vários tudo, que os espiritualistas sempre vieram falando e sempre eram tidos como loucos. É igual um quadrinho lá, que uma amiga minha me postou essa semana, e eu até postei nas minhas redes, né? Que todo mundo fala que você... eu acho, vamos fazer um poema. Minha família diz que eu sou louco, meus vizinhos que eu sou macumbeira, mas quando todo mundo está com problema, eu venho atrás de feiticeira, né? Então, assim, as pessoas não querem aceitar, não querem acreditar em muitas coisas, mas quando elas se deparam para uma coisa onde elas não conseguem nomear ou palpar, né? Elas dizem, nossa, o que está acontecendo? Que coisa estranha. Vocês acham que esses filmes que a gente vê sobre os irmãos estrelares, que eles estão fazendo tudo o contrário, dizendo que é tudo inimigo, que não é assim, não tem nada a ver com isso. E sobre espiritualidade, vocês acham que eles canalizam aquelas imagens, aquelas coisas todas de onde? Como é feito aquilo ali? É só criado da imaginação? Só que tudo para chegar na imaginação, a gente acessou alguma coisa. Se eu chegasse aqui e falasse para vocês que nesse exato momento existe um eu meu no passado, um eu meu no futuro, e tudo isso está aqui, vibrando. Por isso a gente consegue colapsar o que a gente quer. Então, tem muita gente que vai dizer assim, é loucura. Mas daqui a poucos anos, isso tudo vai ser normal. Vai ser tão normal quanto dizer assim, peraí que eu vou pegar o celular aqui, vou falar com uma pessoa lá na China, eu vou ligar para ela agora na câmera e a gente vai conversar com ela. Vai ser tão normal quanto isso. Dizer assim a vocês, eu não vou me comunicar aqui mais na tela, porque eu vou falar com vocês com a minha glândula pineal. Vou me conectar com vocês pela telepatia. Agora pode parecer loucura, mas daqui uns dias não vai ser loucura. Então, toda essa coisa que está acontecendo, todos esses movimentos que estão acontecendo, é para um caminhar muito bonito na Terra. E se alinhar com essas frequências vibracionais, se alinhar com essas energias, todo esse trabalho que está acontecendo é justamente para a gente caminhar, para se alinhar com essas energias, para que a gente possa estar com a energia alinhada à energia da Terra. Vocês vejam que muitas pessoas, mesmo que não seja por conta desse problema que está tendo, a Terra está... Muitas pessoas estão desencarnando, gente. Eu conheço tanta gente que desencarnou, não só por esse problema, né? Com aquele nome lá que eu não vou falar aqui. Muitas pessoas desencarnando, a Terra passando por um processo de ascensão planetária. Mesmo você não entendendo o que eu estou falando, dá uma pesquisadinha na internet, você vai entender. Gente, desculpa estar com o olho fechado o tempo todo, tá? Tá forte aqui a luz. E se eu for para outro lugar, não fica com a luz boa. Não tem estúdio, tá? Desculpa aí, eu só estou tentando trazer um pouco de conteúdo para vocês. Esqueçam a imagem, esqueçam o rosto, a cara branca, o olho fechado, mas eu só quero trazer um conteúdo para vocês. Então, gente, é muita coisa acontecendo e as pessoas, por exemplo, eu cheguei até a colocar algumas coisas na minha página do Facebook. E talvez vocês não saibam, mas muitas das minhas postagens lá no Facebook eu tive que tirar. Porque se eu não tivesse tirado, eu tinha perdido a página. Ou seja, a gente está proibido de falar determinados assuntos sobre a espiritualidade, sobre os irmãos estrelares, sobre o propósito de tudo isso. E então, por isso que eu vou fazer isso num grupo fechado, dentro do WhatsApp. Quem quiser participar, eu vou deixar o link do grupo aqui embaixo, tá? A gente não vai ser nada muito aprofundado, até porque eu tenho que respeitar o espaço das pessoas. Meu Dharma aqui, meu Dharma espiritual, né, que a gente tem, o meu Dharma espiritual é tentar trazer as pessoas que estão com a compreensão zero sobre isso. As pessoas que já estão despertas ou as pessoas que estão no processo de despertar talvez não sintam ressonância, né, porque eu estou trazendo um trabalho é tipo um ABC, só para ajudar as pessoas a entenderem. Eu vou te ensinar a ler para você mesmo e ler seus livros, tá? Mais ou menos isso.
Porque se eu for trazer um conteúdo muito avançado, para as pessoas que ainda estão aprendendo a ler esse tipo de assunto, elas vão ficar perdidas, então, ou então elas vão ficar amedrontadas. Então, é só semeando, né? Estrelinhas, semeando sementinhas para as pessoas mesmo fazerem suas pesquisas. Esse vídeo vai ficar longo. Muitas respostas vão vir se vocês começarem a contemplar tudo isso, esses pequenos exemplos que eu falei para vocês. Vocês podem pensar assim, nossa, nesse momento eu não tenho condições de entender isso. Nossa, nesse momento o meu cérebro não processa isso. Mas será? Pesquisa, gente. Existe uma senhora que faz um trabalho magnífico, que faz anos e anos e anos, que todas as pessoas que passou por mim, que eu consultei, que eu tentei ajudar, eu sempre passava o vídeo dela, que é a Vera... Esqueci o sobrenome, gente, mas é a Vera. Ela tem aquela limpeza lá de Miguel Arcanjo de 21 dias. Eu acho que as pessoas que já me conhecem sabem que eu sempre falo dessa limpeza de Miguel Arcanjo de 21 dias, né? E essa limpeza é maravilhosa, ela retira implantes, chips. Eu já fiz alguns grupos, né, aqui, lá no WhatsApp também sobre isso. E ela fala também de câmaras de cura com os nossos irmãos estelares. Também uma dica para vocês pesquisarem ela. Pesquisarem pessoas que falam de assuntos bem intensos e bem avançados, como o pessoal do Luz da Serra também fala muito isso, o Carlos Torres fala muito isso. E enfim, gente, não é isso que vocês pensam. Não é só essa questão do não tocar, do não respirar, tá? Não é isso. Existe muita coisa por trás de tudo isso. Muita coisa está sendo limpa na Terra. Quer dizer o quê? Que as pessoas que estão morrendo, elas mereciam morrer? Não, elas estão cumprindo o tempo dela, né? Porque quem sabe de tudo é Deus. Então, mas Deus não ia deixar ninguém morrer se não fosse o seu momento. A não ser quando é para suicídio, né? Mas muita coisa, gente, muita coisa está sendo mascarada para a humanidade, porque a grande maioria ainda não está preparada para saber. E vocês vejam que as frequências estão tão tensas que as pessoas publicam, por exemplo, eu estava vendo uma live do Carlos Torres, que eu gosto muito dele. Ele fala coisas assim extraordinárias. Inclusive já escreveu vários livros também. Ele fala que é difícil fazer até uma live, colocar a cara no YouTube ou colocar um texto nas redes sociais, porque as pessoas, elas estão indo agredir as outras. Elas vê, por exemplo, você faz uma postagem lá, né, nas suas redes sociais, e pessoas que você nem conhece, elas entram para te agredir. Não, eu não concordo com isso, e bababá, 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 e você é isso e aquilo. Gente, cada um na sua religião, cada um fala o que quer, sabe? Eu posso chegar aqui e dizer assim, é a pior barbaridade. Quem concordar, concorda. Quem não concordar, o problema é de quem não concordar. Cada um entra em ressonância com o que quer. Mas isso não dá o direito de ninguém chegar aqui e me xingar. Eu não xingo vídeo de ninguém, eu não xingo o trabalho de ninguém. E eu fiquei olhando assim, poxa, o Carlos tem quase 100 mil inscritos no canal dele. E ele tem um trabalho gigantesco há mais de 20 anos. E as pessoas passam por isso. Vocês vejam que tem pessoas que produzem conteúdo, né? Conteúdo meses, semanas de graça, conteúdos maravilhosos. E as pessoas vão lá e sugam aqueles conteúdos dela, aqueles conteúdos, né, delas. E não deixam like, não compartilha, não deixa um comentário agradável. Poxa, tu parou para ver aquilo ali. Alguma coisa na tua vida mudou por conta daquilo ali. E tu não deixa uma palavra agradável para aquela pessoa. E qual momento na tua mente que tu acha que aquela pessoa tem direito, tem deveres de estudar, de dedicar tempo para produzir aquele conteúdo e te dar de graça? Aí vocês vejam como estão a mente das pessoas. Porque ninguém tem obrigação de fazer isso para ninguém. Quando a gente produz um conteúdo, quando a gente dá um conteúdo de graça, a gente está doando a energia para o universo. E o mínimo que os outros podem fazer é retribuir de alguma forma bem simples. Um like, uma palavra
agradável, um compartilhamento, gente, o mínimo, porque é uma lei do universo que vai e tem que vir. Então, gente, a gente observar, se muitas coisas a gente parar para observar que tudo está mudando e a gente soltar, sabe, uma outra coisa também, desculpa, tá, gente, o vídeo tá ficando bem grande, né? Essa onda do minimalismo, o soltar, né? O harmonizar a casa. Às vezes a gente está doente, mas não é a gente que está doente, às vezes é nosso ambiente de trabalho que está doente, ou nossa casa que está doente, e isso também traz doenças, né, para os nossos corpos, né, sutis e nosso corpo físico. Então eu vou parar por aqui, o vídeo está ficando muito grande, já está passando dos 25 minutos. Vou deixar o link do grupo aqui, não sei que hora esse vídeo vai entrar. Quem quiser participar desse grupo, participa, tá, gente? Eu vou passar mais ou menos, eu acho que mais ou menos um mês dando conteúdo todos os dias nesse grupo. Depois eu não garanto, porque eu vou entrar em um trabalho aprofundado com técnicas de terapias multidimensionais. Para quem não conhece, dá uma pesquisadinha, o que são terapias multidimensionais. São canalizações, né, dos grandes mestres e dos nossos irmãos estelares. Então eu vou precisar me dedicar, mas só que antes disso eu quero dar uma revivada lá no grupo, né, que eu tinha deixado quase que esquecido. Me desculpem, tá, pela estar falando com o rosto muito espremido. Não é assim que eu falo, meu rosto não é tão espremido assim. Eu nem consigo abrir, gente, o olho todo, porque para eu abrir o olho todo eu teria que colocar aqui um óculos de sol, porque nem um óculos de grau eu não vou conseguir abrir o olho todo. Está muito forte, está refletindo aqui muito forte. Isso me dá uma certa dor, um certo incômodo, e eu fico aqui nesse sofrimento, tá? Então, esqueçam a cara e só tentem refletir comigo sobre esse conteúdo que eu tentei passar para vocês, que na verdade é só uma pontinha do iceberg, é só um alerta, para que vocês entendam e aceitem as mudanças.